irmãos e irmãs, eu sou o pastor Hernani, estamos fazendo esse culto aqui na comunidade Martin Luther, que pertence à paróquia São Lucas, em Joinville. O Salmo 100, versículo 2, ali nós lemos: adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. E no Novo Testamento, Colossenses, capítulo 1, versículo 12, agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Que o Senhor seja adorado, a Ele toda a honra e toda a glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Pai de amor, derrama Teu Espírito Santo sobre todos nós que estamos aqui gravando esse culto aqui na comunidade Martin Luther, e que todos, Senhor, que estão agora assistindo Ele nas suas casas, que nós todos possamos juntos Te adorar e dizer que Te amamos, que confiamos em Ti, que temos paz, Senhor, andando nos Teus caminhos, que temos, Senhor, paz no Teu amor também, que nos perdoa os pecados e que nos conduz em triunfo, embora sejamos falhos e fracos. Podemos nos achegar a Teu trono, porque conhecemos o Teu amor revelado em Teu Filho. Ele nos falou do Teu amor, Ele provou o amor que Ele tem, que Tu, Senhor, tem por nós, morrendo por nós naquela cruz. Obrigado, Senhor, e nós Te pedimos, limpa-nos dos nossos pecados e a cada dia nos transforme cada vez mais, para que possamos ir aprendendo com a Tua palavra, a irmos refletindo sobre como está a nossa vida e que possamos, com o Teu amor e com o Teu Espírito Santo, sermos a cada dia transformados em pessoas cheias de fé, amor e esperança. Obrigado, Pai, recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, limpa-nos dos nossos pecados para que possamos Te adorar em espírito e em verdade. Amém. Quero saudá-los com uma palavra que nós encontramos lá no último livro da nossa Bíblia, também o último capítulo e também os últimos 2 versículos de Apocalipse, que diz assim: aquele que dá o testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus, e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amada igreja, o livro de Apocalipse, que significa revelação, encerra a história humana da mesma forma que o livro de Gênesis a iniciou. Mas existe uma diferença inconfundível. No livro de Apocalipse mostra que o mal foi vencido, eliminado para sempre. Gênesis fala de Adão e Eva caminhando e falando com Deus em um mundo ainda sem pecado. Apocalipse descreve as pessoas adorando a Deus face a face, depois que todo esse mal for vencido. O livro de Apocalipse termina com uma súplica urgente: ora vem, Senhor Jesus. Portanto, nós vivemos no tempo de espera da vinda, da volta de Cristo. Mas acima de tudo, o livro de Apocalipse também é um livro que nos traz esperança, esperança no Cristo ressuscitado. Ele mostra que não importa o que aconteça, Deus está no controle. Ele promete que o mal não durará para sempre e descreve a maravilhosa bênção e recompensa que está aguardando aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou seja, a vida eterna. Vamos ter um momento de oração? Pai querido, eu quero chegar na Tua presença também, Te louvar e Te agradecer por essa oportunidade tão especial que nós temos novamente de prestar culto a Ti. Obrigado a Deus por essa oportunidade que temos também de ouvir esta promessa que o Teu Filho Jesus fez a cada um de nós, que Ele virá
ele virá logo. E nós vivemos esse tempo de espera e também o nosso coração se enche de esperança quando ouvimos esta palavra. Anima-nos, ó Deus, a cada um de uma forma especial, para que também não desanime, não desista da sua caminhada, da sua corrida como cristão. Para que também em breve, ó Deus, nós possamos receber essa recompensa que está nesta promessa no livro de Apocalipse. Que assim nós possamos muito em breve também ter essa certeza confirmada em nossos corações, que essa espera vai terminar e que um dia nós vamos estar face a face contigo. Mas enquanto isso não acontece, fortalece-nos, dá-nos forças para, como igreja e como teus filhos, possamos resistir a todo esse mal que está em nossa volta. Isso tudo nós queremos te pedir, quando juntos agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estou alegre. Estás alegre. Estou alegre. Conta-me por quê. Estou alegre. Estás alegre. Isso eu quero já saber. Vou contar-lhe. Podes contar-me a razão de estar alegre assim. Cristo me salvou e também me perdoou. Por isso agora alegre estou. Estou alegre. Estás alegre. Estou alegre. Conta-me por quê. Estou alegre. Estás alegre. Isso eu quero já saber. Vou contar-lhe. Podes contar-me a razão de estar alegre assim. Cristo me salvou e também me perdoou. Por isso agora alegre estou. Cristo me salvou e também me perdoou. Por isso agora alegre estou. Quero te convidar para nós termos mais um momento de oração. Pai bondoso, nós chegamos na Tua presença santa e gloriosa, Deus, também para Te louvar e Te agradecer. Passamos mais uma semana, ó Deus, recebendo notícias nada agradáveis. No mundo, ó Deus, e também no nosso país, pessoas continuam morrendo, pessoas continuam contraindo essa doença, pessoas continuam perdendo seus empregos, empresários continuam fechando as suas empresas. Quanto sofrimento, quanta desgraça. Mas nós queremos, ó Deus, diante de tudo isso, não ficar com a nossa cabeça baixada, com nossos olhos fechados, desanimados. Ó Deus, nós queremos voltar os nossos olhos e também o nosso coração a Ti e pedir em nome de Jesus, ó Deus, que Tu continues abençoando de uma forma muito especial o nosso país, também os nossos governantes, ó Deus, que também para eles não tem sido fácil tomar decisões diante de tanta confusão como existe, em dúvida também lançada em volta de cada pessoa. Muitas opiniões, ó Deus, muitas coisas contrárias àquilo que nós temos como base dentro da Tua palavra. Por isso, ó Deus, eu quero pedir aqui agora também pelas nossas famílias, pelas famílias da paróquia São Lucas. Tu sabes, ó Deus, que ali também pessoas estão perdendo seus empregos, pessoas estão passando por dificuldades. Também quero pedir de uma forma muito especial, ó Deus, novamente pelas pessoas que estão trabalhando, principalmente dentro dos hospitais, os médicos, os enfermeiros, as pessoas que estão cuidando das limpezas dos hospitais, ó Deus. Ali também pessoas estão contraindo esta doença e nós queremos te pedir que de uma forma muito especial tu cuide dessas famílias. Também cuida, ó Deus, também dessas famílias, como já foi citado, da nossa paróquia, das nossas comunidades. Continue guardando a cada um de uma forma especial. Nós cremos, ó Deus, que Tu continuas com tudo sob controle e também a Tua imensa misericórdia e graça continua sobre as nossas vidas. Assim também nós podemos Te louvar e Te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar agora para nós entoarmos o hino Te Agradeço.
2, 1 a 16. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é a nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante e por isso não se envolve em negócios da vida civil. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Lembre de Jesus Cristo, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o Evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa, e por isso eu suporto tudo com paciência por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. Este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente, na presença de Deus, que não briguem por causa de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha no seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Essa foi a leitura de hoje. Espírito Santo e nos prepara agora para ouvirmos a Tua Palavra, que ela produza fé, que ela produza também em nós obediência à Tua vontade, para que possamos viver da maneira como temos aprendido. Aquilo que Tu tem nos mostrado, nós queremos praticar para sermos felizes e para também podermos levar, Senhor, essa palavra para outros,
para que creiam assim como nós cremos. Por isso, Pai, inspira-nos com o Teu Espírito Santo, prepara-nos para ouvirmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Texto bíblico de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 16, foi lido há poucos instantes pela senhora Adelina, e eu quero pregar sobre esse texto. Lembro que o versículo 8, que o apóstolo Paulo usa ali, é uma antiga profissão de fé da igreja cristã do primeiro século. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurgido dentre os mortos, descendente de Davi. Assim, o apóstolo Paulo fala para o jovem Timóteo. Ele nos lembra, a todos nós hoje, que a base da nossa fé é a vitória sobre a morte e a certeza da ressurreição para a vida eterna, graças a Jesus Cristo. Ele ainda diz, de acordo com o evangelho que eu anuncio, e é por causa disso que eu sofro, mas a mensagem de Deus não está presa. Versículos 8 e 9. E ele declara nos versículos 10 e 11, faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. Este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Queridos irmãos e irmãs, assim como nós somos salvos pelo amor de Deus, precisamos aprender agora a viver no amor de Deus a nossa vida diária. Isto é, precisamos aprender a confiar no agir de Deus e também agirmos de acordo com aquilo que estamos aprendendo. Precisamos realmente contar agora com a participação de Deus nas nossas vidas e não mais tomar as decisões e agirmos como se tudo dependesse de nós. Não é mais assim que nós vivemos. Nós vivemos num mundo onde, infelizmente, há uma grande competição e há muita briga também entre as pessoas que procuram vencer na vida. E vencer na vida muitas vezes significa vencer outras pessoas, se destacar entre os outros e ainda, se for possível, poder ainda ter um cargo de poder sobre as outras pessoas. Só que agora que nós conhecemos Jesus Cristo, nosso alvo não é mais vencer a vida, vencer as outras pessoas, não é acumular as coisas mais para nós. Nós que conhecemos a Jesus e sabemos que Ele veio nos dar uma vida nova, nós agora vivemos de forma totalmente diferente. As regras mudaram. Não lutamos mais um contra os outros, nem disputamos vantagens ou encontramos alguma forma de superar os outros ou de nos aproveitar dos outros. Agora, em Cristo, vivemos diferente. A nossa regra é o amor e o respeito. Vencermos junto com as outras pessoas e sempre que possível ajudar aqueles que necessitam. Os discípulos de Jesus, os apóstolos e depois os outros que vieram, tiveram que aprender o valor da oração, aprender a tirar um tempo para ouvir Jesus, para poderem agir como Jesus agia, para poderem viver de uma forma que agrade a Deus. E pelo Espírito Santo, eles aprenderam que as coisas acontecem quando nós permitimos Deus agir em nossa vida e agir por meio de nós na vida dos outros. E não mais quando nós agimos em nome de Deus, quando nós fazemos pela nossa força ou pelo nosso entendimento. Este é o conselho do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo. E é importante para nós hoje. Aprenda a viver pela graça, isto é, pelo amor gratuito de Deus. Mas para fazer isso, precisamos ter momentos de oração, leitura da palavra e também de podermos nos reunir com nossos irmãos em comunhão.
É por isso que hoje estamos fazendo esse culto, mesmo em isolamento devido ao Covid-19, nós estamos fazendo esse culto. Não só para pedir algo ou para agradecer as bênçãos recebidas, não só para louvar a Deus, nós estamos aqui para deixar Deus ser Deus na nossa vida, para que Ele mude o nosso entendimento, as nossas atitudes, para que Ele mude a nossa maneira de viver. A palavra de Deus não é entretenimento, a palavra de Deus é vida, força, poder para nos ajudar a mudar pelo seu poder que opera em nós. Mesmo em isolamento, a nossa vontade deve ser fazer sempre a vontade de Deus. E a tarefa maior que Jesus nos deu era a tarefa de anunciar o Evangelho e resistir ao inimigo, ao diabo, ao poder do mal. Através do anúncio da palavra de Deus, nós vamos abrir olhos e ouvidos, mentes e corações de muitas pessoas, como isso um dia aconteceu conosco, nos colocando no caminho do Senhor. Foi porque alguém nos falou de Deus, do seu amor, foi porque alguém nos mostrou que a nossa vida estava errada e que a nossa angústia, a nossa tristeza era fruto do nosso pecado, ou de correr atrás de coisas que não são coisas que nos dão vida e vida feliz. Através do anúncio da palavra de Deus, acontecem mudanças na vida daqueles que ouvem. Por isso, meus irmãos, a nossa tarefa, conforme o versículo 2, é transmitir a nossa fé para os outros. O nosso trabalho nunca vai estar cumprido, terminado, enquanto que aqueles que ouvem a palavra de Deus por meio de nós não tiverem condições ainda de passar isso adiante. Paulo está dizendo para Timóteo: ensina para pessoas o Evangelho e que eles ensinem para outras pessoas. Esse é o papel do pastor, do pregador, daquele que está à frente do ensino da palavra. Não só ensinar, mas fazer com que aqueles que ouvem também experimentem a alegria de passar isso adiante. Mas Paulo adverte ao jovem Timóteo que, na medida que ele iria pregar e ensinar, ele se envolveria com sofrimentos, mas ele seria capaz de suportá-los. E Paulo usa 3 comparações. Primeiro ele fala de um soldado, depois de um atleta e por último um lavrador, um agricultor. Bom, como soldado, o soldado tem que abrir mão da sua segurança e conforto e muitas vezes seguir uma rígida disciplina. E aí o trabalho dele é importante porque dele depende a segurança e a vida de outras pessoas. Assim é o cristão. Aí Paulo fala do atleta que faz sacrifícios, treina continuamente para melhorar o seu desempenho e para vencer honestamente segundo as regras. E aí, depois que ele se prepara e ele treina, ele consegue superar a si mesmo e muitas vezes os outros na competição. O exemplo do agricultor ainda é mais impressionante porque ele traz uma esperança, porque assim como é certa a colheita do agricultor que semeia a terra, também nós devemos entender que é certo também quando nós levamos a palavra de Deus, que ela vai dar frutos na vida de outras pessoas. Então, meus irmãos, que esses exemplos dados para o jovem Timóteo também nos animem a estarmos trabalhando, falando de Jesus para nossa família, vizinhos, colegas e amigos, para que eles conheçam o amor de Deus e tenham a sua vida totalmente mudada de rumo. Por que perseguição? Bom, naquele tempo a igreja estava sendo perseguida em todo o Império Romano, em alguns lugares de uma forma mais intensa e de outros lugares de uma forma mais branda pelos romanos, pelos judeus que incitavam os romanos,
também aprenderam. Mas eles também não eram muito bem aceitos por pessoas que adoravam outros deuses e que tinham outras filosofias, pessoas que tinham opiniões diferentes daquelas que os cristãos estavam ensinando. Mesma coisa hoje, há diversas religiões, filosofias, modos de viver a vida. Muito parecido como no primeiro século, hoje nós vivemos num mundo bem liberal, onde a liberdade significa fazer o que se sente vontade de fazer, mesmo que isso seja encarado pelos cristãos como pecado ou como erro. Na verdade, tem tantos pensamentos e tantas vontades diferentes que conflitos, brigas e discussões são cada vez mais frequentes na sociedade, nas famílias e às vezes até dentro da igreja. Por isso que Paulo também aconselha o Timóteo a ter muito cuidado com os conflitos dentro da igreja. Bom, em primeiro lugar, nós estamos sempre em conflitos conosco mesmos, porque nós fomos criados de uma maneira e fomos criados pensando em nós mesmos, nos nossos sonhos e, como eu falei no início da mensagem, competindo com os outros, muitas vezes enganando, muitas vezes se aproveitando das fraquezas dos outros. Mas agora a gente aprendeu que não é assim que devemos viver e que Deus abençoa aqueles que fazem as coisas corretas e não as coisas erradas. Então, hoje, o primeiro conflito está dentro de nós mesmos, quando a gente começa a rever as nossas atitudes. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que cobiça, não cobice mais. Isso, em primeiro lugar, é para nós, não para os outros. Primeiro é para nós. Aquilo que nós pregamos para os outros, que Deus manda falar para os outros, bom, Deus espera que nós sejamos os primeiros a viver dessa maneira. Hoje não se fala mais em pecado no mundo, mas sim em direitos individuais, em liberdade, em aproveitar as oportunidades, sempre que a pessoa pode se beneficiar dessas oportunidades. Mas na igreja, pela pregação da mensagem de Cristo, nós entendemos e somos também testemunhas disso, que a palavra de Deus transforma vidas, nos liberta da escravidão, do egoísmo, da violência, da maldade, de fazermos o mal para com os outros. Nos liberta daquilo que a Bíblia fala, escravidão do pecado, ou escravidão de Satanás. Que ainda hoje, e nós cremos nisso, porque a Bíblia ensina, ainda hoje o inimigo do Senhor está semeando o mal, a discórdia e fazendo o máximo para destruir as vidas e a criação de Deus. Por isso que Jesus veio, ele mesmo disse, eu vim para destruir as obras do diabo. E ele tem feito isso através da sua palavra nas nossas vidas e na vida de todo aquele que abre o seu coração e o aceita como Senhor e Salvador. Como eu disse antes, nós entendemos que a pregação nos transforma, nos liberta, mas as pessoas que não ouvem essa pregação negam a crer tanto em Deus como no diabo. O ser moderno é acreditar que não existe nenhum nem outro e que a pessoa é dona do seu próprio nariz e pode fazer o que bem entender com a sua vida. Por isso que a fé cristã cada vez mais é ridicularizada em piadas na internet, em novelas, em filmes. Nós somos aqueles atrasados, aqueles que acreditam em Deus, aqueles que são hipócritas. Isso a TV gosta de dizer. O cristão fala em Deus, mas ele é um hipócrita. Não é verdade isso. Pode ser que tem pessoas que muitas vezes estão com um pé no mundo e outro na igreja, mas quem é de Cristo não é hipócrita. E a sua vida é um testemunho. Quando o cristão também denuncia as coisas erradas no mundo, os comportamentos que demonstram a dureza do coração e a maldade humana, aí o cristão, ele sofre críticas, perseguição
E ele é muito, como eu disse antes, ele é taxado de fanático, ultrapassado, estraga prazeres, porque tudo que é bom, parece que os cristãos são contra, né? Não se engane. A igreja não é feita de heróis que suportam todas as dificuldades e provações e por causa disso a igreja sobrevive. Não, a igreja sobrevive porque o Espírito Santo e Deus age na nossa vida, nos erguendo quando caímos, nos perdoando quando nós erramos e a cada dia colocando no nosso coração uma fé mais forte no Senhor. O texto de hoje não foi escrito para heróis, mas foi escrito para pessoas tementes a Deus, que acreditam que Deus é o Criador e é Deus quem oferece o perdão e uma vida nova. O versículo 9 nos traz uma triste realidade. Paulo está preso porque estava pregando o Evangelho. O que conforta o apóstolo Paulo, e ele escreve nesse texto, é que o seu sofrimento e a sua prisão não se compara com o que Deus tem preparado para ele. Aqueles que perseveram no sofrimento irão ter a vida eterna. E Paulo até escreve no texto, aqueles vão também administrar esse reino. Fica essa orientação para você e para mim. Nós que passamos por sofrimento e perseguição por causa da nossa fé, por falarmos do amor de Deus e por dizermos para as pessoas que o pecado não traz alegria, o pecado traz sofrimento e morte. Por isso, lembre-se, você que sofre perseguição, o Senhor prometeu um futuro maravilhoso para todos nós. E eu termino lembrando uma orientação do Paulo para Timóteo, que é um rapaz novo, onde Paulo diz para ele: cuidado com as brigas e discussões. Paulo diz assim, escreve assim: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Por isso, evita as conversas vãs e também profanas, porque os que dela usam passarão a impiedade ainda maior. Amados, as pessoas que ignoram e desobedecem a Bíblia certamente se envergonharão no dia do juízo de Deus pelos pecados cometidos conscientemente ou inconscientemente. Não importa o motivo do pecado, o pecado leva à morte, a negligência leva à desobediência, mas o estudo da palavra e o buscar a Deus fortalece a fé e revigora e dá coragem para aquele que crê. Por isso, nesse tempo de WhatsApp, internet, eu digo, não entre em discussões, em brigas, não vivam de brigar, de conversas críticas e provocações que levam a brigas. O mundo está se enchendo cada vez mais disso. Ao invés disso, obedeça a palavra, viva em amor e continue dando o seu exemplo de amor a Deus e de amor ao próximo. E isso será o teu testemunho que vai convencer as pessoas que você não é um hipócrita, mas você é alguém que teve a sua vida transformada por Deus. Fale de sua fé com amor. Mostre que a palavra de Deus produz amor, concórdia e paz. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Ele vos fortaleça para que nenhum de nós deixemos de fazer o que está ao nosso alcance, para que a palavra alcance mais pessoas. Nem por medo, nem por preguiça ou despreparo. Que Deus abençoe a todos nós. Maneje bem a palavra de Deus, tenha uma vida de oração e testemunhe a tua fé. Amém. Convido a todos, queridos irmãos, para juntos cantarmos o hino Tudo Vai Passar. Tempos difíceis vamos enfrentar.
final já do nosso culto, ó Deus, depois de ouvirmos a Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por esta palavra tão especial. Palavra que Paulo traz, e como foi muito bem colocada também pelo pastor, ó Deus, uma palavra que não é para Timóteo, é para nós. Nós precisamos, ó Deus, tomar a nossa posição. 3 exemplos foram dados, ó Deus. Tu sabes como anda a nossa vida. Nós precisamos vencer essa corrida, ó Deus, contra essa maldade que existe em nossa volta. E permanecer de pé, permanecer, ó Deus, como um bom testemunho da nossa vida. E isso não tem sido fácil. Como um agricultor, ó Deus, que espera ansioso pela sua colheita, nós esperamos ansiosos também pela Tua volta. Mas enquanto isso não vem, ó Deus, nós queremos clamar, pedir que Tu nos ajude, fortaleça, ó Deus, a nossa mente e o nosso coração. Nós sabemos, ó Deus, onde encontrar esse alimento espiritual, que é junto à Tua palavra. É quando juntos em casa, Deus, nós ouvimos a Tua palavra através do culto, quando nós dobramos os nossos joelhos, ó Deus, e nos colocamos perante a Ti. Lá nós somos abastecidos, ó Deus, nos dê ânimos, nos dê força para que isso aconteça com mais força agora ainda nesse tempo de pandemia. Fortalece, ó Deus, a nossa fé, para que assim nós possamos chegar no final dessa corrida como cristão vitorioso. Abençoa também, ó Deus, esta igreja com esta palavra que ouvimos hoje. Também que ela não permaneça apenas no ouvir, mas que ela também encontre um lugar, um bom solo, onde ali ela possa frutificar. Também assim nós Te louvamos e agradecemos como igreja, quando juntos nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a sua paz. Amém. Cantamos o hino Bom Estarmos Aqui.